Pronto, começamos. Boa noite, pessoal. Esperar um tempinho para o pessoal começar a entrar. Conversa de hoje com o Felipe. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente, eu perdi o negócio, já tá ao vivo. Então, gente, boa noite. O pessoal vai chegando. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, a gente tem 22 segundos de live. Enquanto isso, eu vou aproveitar. Essa live vai ficar, já para informar que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Então, depois vocês podem entrar, quem quiser assistir depois. A gente vai deixar o link depois, vai repostar também. Então, vai estar no Facebook. E aí eu tenho alguns avisos já para dar. É que a gente está, como eu sempre falo, toda semana, a gente está com uma campanha de arrecadação de fundos para que a gente possa continuar desenvolvendo as atividades e as ações para tentar barrar ou mitigar os efeitos da Covid-19 na favela da Maré. Então, tem na descrição desse vídeo um link, quem puder contribuir com qualquer quantia, por favor, acesse. E esse valor também é importante porque, além das ações para conter a Covid-19, um dos objetivos é que a gente também possa abrir a Casa da Diversidade da Maré. Então, você vai nos ajudar de maneira dupla, né? Eu quero apresentar hoje a pessoa convidada. Quero primeiramente agradecer Felipe por ter aceitado o convite e também pela disponibilidade de tempo. É um prazer ter você aqui. Para quem não conhece o Felipe, eu vou apresentar rapidamente. O Felipe ele é graduado em Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense, é ativista dos direitos LGBTI há mais de 10 anos, e ele foi formado pelo Grupo Diversidade de Niterói, onde hoje ocupa a posição de presidente da instituição, que, diga-se de passagem, é patrimônio cultural e material da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Paralelamente à militância em Niterói, o Felipe também é vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTI do estado do Rio de Janeiro e diretor da Igualdade Racial da ABGLT, Associação Brasileira LGBTI. Felipe também é conselheiro municipal de Cultura em Niterói. Felipe, novamente, muito obrigada por você ter Maria. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer fazer qualquer coisa com o Grupo Conexão G, que é uma potência aí na população de favela LGBTI. Eu que agradeço o convite. Imagina. Pessoal, a gente hoje vai discutir conversar um pouco sobre a empregabilidade da população LGBTI. E aí eu queria dar, assim, como vocês já estão acostumados com essa live, eu queria começar a live falando de algumas questões. Então, normalmente eu trago uma provocação e aí eu peço para a pessoa comentar. Saiu uma matéria no jornal ontem dizendo que o Brasil teve redução de 7,8 milhões de postos de trabalho. E eu fico pensando, Felipe, quais são os impactos dessa redução de trabalho, dos postos de trabalho, para a população LGBTI, sobretudo a população LGBTI negra e racializada. Só fazendo uma correçãozinha, eu ainda não estou graduado, sou graduando, ainda estou estudando, tá? Em breve espero eu estar formado na UF. Bem, Maria, todos os impactos negativos que essa pandemia vem trazendo e qualquer outro processo, seja na área da saúde, seja na área política, seja na área social, na carne da população que historicamente já está alijada, que já está marginalidade, aquela galera que é colocada para escanteio, sempre corta mais fundo, sempre corta mais doloroso, né? Essa pandemia a gente pode observar que algumas questões sociais, políticas e econômicas que já existiam, elas só foram colocadas para fora de maneira muito mais cruel, de maneira muito mais incisiva e de maneira muito mais pesada, porque agora a gente tem esse caos da pandemia do Covid-19, que é uma parada real que está matando, e muita gente ainda não acredita. Então, todas essas dificuldades que essa pandemia traz, quando é para uma galera que, devido ao preconceito, devido à desonestidade intelectual, social e política que a gente vive para com a nossa população, sempre cai muito mais pesado, sempre cai com um impacto muito mais negativo entre a nossa galera. Vale lembrar que a nossa galera já estava fora desse mercado de trabalho há muito tempo. Então, quando a gente lê esses dados, quando a gente lê essas reportagens, a gente tem que entender que eles estão falando de uma população que é visibilizada, que não são os invisíveis, que é uma galera que estão dentro dos processos institucionais, educacionais e profissionais. Para uma galera que já estava fora, que já estava à margem,
obviamente, isso só é um adendo de exclusão. Então, assim, se a gente diminuir a quantidade de 7 milhões de emprego, você subentende que tem 7 milhões de pessoas sem trabalhar e 7 milhões de pessoas que já estavam à frente dessa população LGBTI, à frente dessa população preta. Ou seja, gente, vamos ler que a gente tem 7 milhões, na sua grande maioria, de pessoas brancas, heterossexuais, heteronormativizadas, que a sociedade entende como a correta, como a que eles querem, a que eles aceitam. Então, assim, todos esses impactos de números, que é muito ruim para a população, para a nossa galera é muito pior, porque a gente já estava fora e a gente só vai sendo empurrado cada vez mais para trás. Não, é perfeito isso que você fala, porque era justamente essa provocação que eu queria chegar. Ontem eu conversava com uma amiga da Colômbia, falando justamente do quanto que a transfobia, né, a gente estava conversando sobre questões de pessoas trans, o quanto que a transfobia é uma questão séria para o desenvolvimento econômico dos estados e das cidades, né? Sobretudo porque a gente precariza essas pessoas e a gente acaba forçando que essas pessoas sejam ou trabalhem exclusivamente, a única opção que elas tenham seja justamente a prostituição. Quando a gente fala nessa redução de postos de trabalho como um índice econômico, desenvolvimento econômico para o país, a gente necessariamente precisa trazer essa interseccionalidade, esse olhar. Na visão sua, enquanto presidente do GDN, você acredita que a questão da pandemia, da Covid-19, vai trazer uma conscientização sobre a importância da manutenção dos empregos para a população LGBT? Eu costumo falar que as organizações da sociedade civil, né, que há um tempo atrás eram chamadas de ONGs, né, hoje a gente chama de OSC, Organização da Sociedade Civil, elas têm um papel fundamental de pegar essa galera pelo braço. Eu costumo falar que as organizações da sociedade civil acabam sendo a bengala do Estado, aquela bengala da política pública que deveria ser pensada, que deveria ser articulada e deveria ser aplicada, e não é pensada para a nossa galera. Em se tratando de pessoas trans, é aquele recorte interseccional que a gente faz, né? Dentro do nosso mundo LGBTI, eu falo para a nossa galera, a gente não vive no mundo encantado dos unicórnios, que é aquele símbolo que a gente utiliza mais recentemente. Dentro da nossa comunidade, esses cortes também perpassam a galera, da branquitude versus a negritude, entendeu? A questão de classe é muito importante, e a questão das pessoas transexuais é ainda mais. Porque a gente vê pelos números de assassinato, pelos números de violência, qual é a galera que cada vez é mais atacada. Que é essa galera que rompe todos os paradigmas sociais, que diz você não pode existir, você não é isso, você não é bem-vindo aqui. E essa galera vai lá em frente. Então, o papel da nossa organização, nesse momento de pandemia, assim, primeiro foi sentar e respirar e não se desesperar, porque assim, ferrou. Né? O que vai acontecer com a nossa galera? Porque a gente já, automaticamente a gente pensa, e as nossas meninas que são empurradas para a prostituição? Porque uma coisa é você querer vender o seu corpo, é de direito seu, inclusive a gente luta para que a prostituição seja regulamentada, para que elas não sejam exploradas por cafetinagem, exploradas pelos alibãs, pelos policiais que querem pegar arrego da rua, e que elas tenham garantias sociais e profissionais do trabalho que é digno, é legítimo. Contudo, essa galera, quando a gente vai ver as pesquisas da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis, pesquisas universitárias, 95% dessa população não está na prostituição porque quer, porque foi a única oportunidade que elas encontraram de se sustentar. Porque quando a gente tem uma mulher trans, uma travesti, que com 13 anos de idade é a idade que regula como exclusão de casa, colocar para fora de casa, uma criança, né? O que uma criança tem para se sustentar? Ou ela vai roubar ou ela vai vender seu corpo. A grande maioria vai vender. Ou vai ser explorada, né? Ou vai ser explorada. Na grande maioria das vezes, elas são exploradas, né? E muitas vezes nem entendem que estão sendo exploradas. Então, o nosso papel, lá no início da pandemia, fazendo recorte para o momento do Covid-19, para essa realidade, foi garantir a vida dessa galera, que não podia estar na rua, como ainda não pode, mas está, porque tem que se sustentar. Os auxílios emergenciais não atingem a nossa galera, porque nós somos os invisíveis, é uma galera que não tem documentação retificada, é uma galera que não tem, às vezes, acesso, é uma galera que não sabe ler e escrever, não sabe nem clicar. Eu li e concordo com o que o aplicativo
pede, entende? Então, uma primeira das coisas que o GDN fez e muitas das instituições fizeram, Conexão G, por exemplo, era atacar o problema frontal, que era a fome, porque com fome ninguém fica dentro de casa. E é por isso que a gente ainda continua fazendo programa de arrecadação para dar cesta básica e tudo mais, porque é muito difícil você resistir. A gente fala, fica em casa, gata. Aí ela fala, tá, mas na minha despensa não tem 1 quilo de arroz, não tem uma canequinha de feijão. Como é que essa galera fica em casa? Né? Então, coube a nós, do movimento social, ir para frente como sempre, porque imagina, os auxílios demoraram para sair, depois tem todo um trâmite burocrático institucional, passou-se 2, 3 meses e tem gente que nem ainda recebeu. O nosso papel, como sempre, é pular na frente do problema e tentar filtrar e dirimir essas necessidades e espalhar e diluir pela nossa galera, não só a pessoa trans, mas todas as letrinhas aí do nosso segmento. Então, assim, o papel das instituições é fundamental, porque primeiro que a gente sabe na pista o que acontece, o que acontece na real com aquela pessoa. Sabe um CRAS, que é aquele centro de referência da assistente social que entende a sua comunidade? As instituições LGBT é isso. Nós entendemos a nossa comunidade, porque a gente faz o trabalho não só no mês de junho, não só no dia 28, a gente faz o trabalho todos os dias do ano, 24 horas. Então a gente entende a realidade da travesti preta, da travesti que às vezes o problema não é a cesta básica, mas é o dinheiro do gás para sustentar a cesta básica que não tem. E o poder público, ele nivela por cima, ele nivela a política pública para a heteronormatividade, para a branquitude, para a galera que está dentro dos processos institucionais. Para a galera que está fora, aí, Maria, assim, é muito ruim, é muito cruel, assim, doloroso eu dizer isso, mas se não fosse as instituições, a gente estava ferrado, porque não ia ter ninguém para fazer de fato. Se tem política pública hoje, é porque tem movimento social brigando, batendo na porta, quebrando quando tem que quebrar, articulando quando tem que articular para ter. É verdade. E sabe o que é interessante? Você falando isso, eu fico lembrando do quanto também esse setor, o terceiro setor, né, que o pessoal está falando, tem sido vital, sobretudo nas periferias, né? Uma vez que o poder público não tem ido, não tem apresentado uma ação efetiva para poder conter ou para poder minimamente mitigar os efeitos da pandemia, e aí é meio que uma transferência de responsabilidade para o terceiro setor, o que é o governo dizendo, olha, né, a gente, enfim. Eu acho muito importante também você falar na ANTRA, que semana passada eu li uma espécie de boletim da ANTRA em que eles falam justamente dessa questão dos assassinatos das pessoas trans, porque elas acreditavam, né, o pessoal da ANTRA acreditavam, aliás, acho que todo mundo acreditava, que fosse reduzir o índice de assassinato nesse período, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, na verdade, teve um aumento de 42%, 43% no índice de assassinatos, né? A Gilmara faz uma pergunta aqui, eu vou colocar aqui, postar na tela, e eu queria complementar com essa questão também da prostituição, né, que você fala dessa importância da gente buscar meios de legalizar a prostituição, até para poder garantir aposentadoria, seguro-desemprego, seguro-saúde para essa população, sabendo que a população trans é uma das populações que são mais afetadas com a falta de empregabilidade, sobretudo aquelas que são negras ou racializadas, que vivem em periferias. Como é que a gente pode construir, Felipe, a partir da sua experiência no GDN, como é que a gente poderia articular estratégias para poder forçar o poder público a entender a importância da construção de políticas públicas voltadas à empregabilidade desse setor, desse segmento, perdão, e, ao mesmo tempo, como é que a gente pode pautar politicamente que os projetos sejam votados, porque tem projetos para ser votados, né? Como é que a gente faria isso, a partir da sua perspectiva? Maria, uma coisa que... primeiro, a gente tem que fazer uns escurecimentos, né? Fazendo contraponto ao esclarecimento que a galera usa. A gente precisa fazer uns escurecimentos a respeito. Primeiro, a nossa galera tem que entender que o movimento social não é empresa, não é o poder público, não é aquele legislador que você vota, aquele prefeito que você vota, vereador, deputado, secretário que é nomeado. Não é o poder público, não é o governo, são pessoas como vocês que
dedicam o seu tempo e tudo mais. Algumas são profissionalizadas, porque dedicam 24 horas do seu tempo, outras não são profissionalizadas, são pessoas, é uma doação militante. Imagina, você estuda, trabalha, namora, faz sexo, no meio disso tudo, você ainda pega o seu tempo e doa para ajudar uma galera que não tem a oportunidade de estar em alguns lugares e tudo mais. Então a nossa galera tem que entender que organizações do movimento social, ONGs, OS6, a gente não tem a obrigação de garantir o bem-estar social da população. A obrigação é do poder público, daquele cara que vai lá e pede seu voto, te chama para um churrasco, anota seu título de eleitor, ou então, como agora estão fazendo, que eu já sei, que quer cesta básica, me dá o número da sua conta de luz, seu endereço, seu título de eleitor, que a galera está comprando voto com cesta básica, né? Essas coisas que a gente entende. A galera que é votada e é eleita, elas têm a obrigação de criar os projetos, aprovar as leis, e quando não tem o projeto e a lei, ter ações emergenciais para atender a população e, de preferência e prioritariamente, a população que mais precisa, que é a pobre, que é a preta e a favelada. Não é que as outras não tem que ter igual, mas enquanto a gente tem uma diferença, claro, a gente tem que dar mais suporte para que os pretos fiquem aqui junto com a outra galera não preta, com a outra galera branca, por assim dizer. Então não é a nossa obrigação. Mas o que acontece? Como a gente já faz há muito tempo, já cuida há muito tempo e, modéstia à parte, faz muito bem, apesar de todas as dificuldades, falta de recursos, falta de projetos e tudo mais, uma galera, tanto nossa LGBTI, quanto fora da LGBTI, quanto a galera da política e da gestão, acha que a gente tem a obrigação de dar o suporte, como se a gente tivesse toda uma estrutura que a gente não tem para garantir o ACOE para comprar a cesta básica, o ACOE para dar o auxílio financeiro. Às vezes o dinheiro, a gente teve um caso aqui no GDN, que a menina falou assim, não, eu não queria uma cesta básica não, se você comprasse uma passagem para ir para um outro estado morar com a minha namorada, porque eu estou sem trabalho, a minha família está me batendo e botando para dormir no quintal, eu aceito. Só que eu só tenho a comida. E o que a gente faz? Junta daqui, junta dali, compra site e fala, gata, vai embora, porque daqui a pouco vai acontecer uma fatalidade. A obrigação do movimento social é brigar, bater, que eu falo é bater politicamente, tá, gente? Articular, conversar, porque o que não vai no amor vai pela dor. A gente expõe mesmo, a gente mostra por números, a gente comprova para que a política pública seja empregada, institucionalizada, porque senão fica muito no acordo, fica muito no jeitinho, aí batem lá na porta do Conexão GA e me dá uma cesta básica hoje. Aí, às vezes, no mês que vem, a gente não tem, aí a pessoa volta lá e a gente não tem, e não tem de onde tirar, aí a gente dá um outro jeitinho. Tem que ter uma política institucionalizada, a política que eu falo, gente, assim, não tem esse auxílio emergencial, que deveria, inclusive, não ser por 3, 6 meses, deveria ser por um período muito maior, mas é uma política implementada, né? Vacinas é uma política implementada, políticas de assistência social, deveria ter isso para essa galera acessar. Só que como não tem, a gente não vai deixar os nossos morrerem de fome, não vai deixar os nossos sem trabalho. Então a gente pula na frente, a gente vai para poder articular. Só que os recursos eles são finitos, e nesse momento de pandemia, a gente só percebeu e foi visibilizado que a gente já sabia, a gente está numa crise econômica, financeira e política. Então é muito difícil, o que o gestor, a verdade é, o gestor olha como número de votos, gente, muitas vezes, tem muito gestor que é assim, dá para contar em uma mão aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, quais as prefeituras, quais os gestores que não pensam só em números de voto, pensam na pessoa, naquela galera que está ali precisando, né? Então, até me perdi, que quando eu falo disso eu fico nervoso, né? É difícil você articular com a galera. O ACOE não é que está secando, ele é mal empregado. Então, eles têm que olhar assim, eu vou dar para quem me render mais politicamente. E não são os LGBTs que na cabeça deles vão render mais. Não é a galera favelada que vai render mais. Ele vai querer o que rende mais, a fotinha bonita na Zona Sul, ou na comunidade da Zona Sul toda pintada, aí tira uma foto, aí faz lá aquele estardalhaço todo nas redes sociais e tudo mais. Então, para a gente conseguir acessar, a gente tem que usar muito os anos que a gente tem de militância e conhecimento para a gente furar essas bolhas. GDN faz muito isso, Conexão G faz muito isso, e mesmo assim não é o suficiente, a gente tem que bater na porta das organizações internacionais.
que desde antes, mas agora com a última eleição desse último presidente, e depois das ações que o Brasil tem tomado a respeito da pandemia, tem falado assim, vamos olhar para o Brasil, porque a gente tem mais aqué, vamos ajudar aquela galera lá, que aquela galera está precisando. Mas mesmo assim não é o suficiente, Maria, porque você bem sabe que os projetos, os recursos, eles são finitos. Ele tem um início, um meio e um fim. Depois que acaba, beijos, gata, se vira. Cadê a política pública? A gente tem que ter ações continuadas e não dá para ficar só tapando o buraco. Aí vem uma pandemia dessa, ferrou, todo mundo fica doido, todo mundo descabelado, não tem trabalho, não tem comida, não tem vacina, aí não tem nada, não tem água para lavar a mão, tem gente que não tem saneamento básico, caga e o cocô vai no quintal, joga o balde no quintal, não tem água e sabão, coisa básica. E aí a pandemia se alastra, e quem morre mais? Morri os brancos. A pandemia veio através da galera branca e rica que viajava, é muito simbólico que o primeiro caso fatal lá foi daquela empregada, daquela senhora preta que estava trabalhando na casa da patroa que viajou internacionalmente. E acho que travou, Felipe. Oi, alô? Voltou? A sua imagem travou, mas eu escuto sua voz, mas a sua imagem está travada. Agora acho que está voltando. Está voltando? Está voltando. É muito simbólico que foi essa senhora. Então, se lá atrás, aqui em Niterói, o bairro que estava mais contaminado era Icaraí, que é o bairro da Zona Sul, a classe rica, poderosa da cidade. Só que automaticamente isso vai se espalhando, porque quem é que está no mercado fazendo os deliveries? Quem está na farmácia fazendo os deliveries? Quem tá aí pedalando de Uber Eats para baixo e para cima, sem direito trabalhista, que se morrer atropelado não tem garantia nenhuma, nem de receber o que ganhou no dia, entendeu? É a nossa galera pobre e preta, e não é a nossa galera LGBTI, porque a gente também não é aceito para esses subempregos, entende? E se for a travesti, muito menos, que já não eram aceitas, e não vai ser agora que vai ser aceito. É muito simbólico, Maria, que a gente vê nessas coisas de deliveries, para a galera que está indo uma outra realidade, a gente vê os deliveries que mudou a cara dos deliveries. Se tinha uma galera mais preta, que você via que era mais pobre, mas você vê que tem uma galera muito mais branca, estilosinha e com uma renda, e que tem uma base, que tem uma casa, digamos assim, que não vai passar fome, mudou também. Que essa galera que perdeu o seu corre institucional, perdeu o seu trabalho formal, adentrou isso. E a nossa galera foi sendo empurrada. Mas vale lembrar que a LGBTI nunca ocupou isso, sempre ficou de fora. A gente continua a fazer, a gente faz aí o Prepara-NEM para vestibular social, a gente tem travestis e mulheres transexuais formadas, a gente tem o seu exemplo, que é uma acadêmica, mas são muito poucas, e vocês sabem o problema que é dentro da universidade furar as bolhas. Né? Furar as bolhas. A gente continua aí lutando, porque não dá para parar, não dá para respirar, não dá para pensar, porque às vezes eu penso assim, nossa, eu vou me colocar na linha de frente de risco, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que pegar a cesta básica, eu tenho que higienizar coisa. Eu também estou me expondo. Eu vivo nessa posição de privilégio, nem só de privilégio, mas de mais oportunidade. Me foi dado uma oportunidade, que hoje eu posso, às vezes, ficar em casa, mas fazer algumas coisas no lado de fora. Mas se não for a gente que botar a cara, quem vai pela nossa galera? Ninguém. É verdade, é verdade. Não, e até porque a gente conseguiu um certo nível de instrumentalização que nos permite articular com essas pessoas que não entendem a gente como ser humano. E aí, quando você consegue articular no mesmo nível, opa, peraí. Porque a hipocrisia a gente sabe que existe também, né? E muitas vezes as pessoas querem, enfim. Mas eu acho muito importante, e eu fico, assim, impressionada com a afinidade, né, com a divisão. Hoje eu estava terminando um relatório junto com a Gilmara, e uma das perguntas do relatório, quais eram os desafios no relatório emergencial que a gente pegou para a Covid, e aí o relatório perguntava, uma das perguntas era qual era os desafios que a execução das atividades apresentou, né? E a Gilmara imediatamente falou para mim, olha, dar continuidade nas atividades, nas ações, né? E aí você vai e fala, olha, a gente tem uma dificuldade com a continuidade desses recursos. A gente sabe, até porque, como você muito bem sabe, esses recursos são finitos, a gente recebe normalmente para poder executar projetos de um ano e meio, mas a nossa população não vive um ano e meio, né? A gente tem uma urgência histórica, uma urgência estrutural, uma urgência econômica, uma urgência sanitária, política, e essa urgência não é uma urgência de um ano, é uma urgência de uma vida, né?
E me preocupa também, Felipe, esse momento agora que a gente vive, que a gente atravessa, né? Que a gente, acho que viver é uma palavra até meio louca, né? Porque nem sei se estou vivendo ou se eu estou sobrevivendo. Mas esse momento que a gente atravessa é um momento de muita incerteza, porque a gente não sabe como é que a gente vai estrategicamente organizar recursos, captação de recursos. Você fala, a gente tem que ir para as organizações internacionais, mas poucas vezes a gente sabe, dado o histórico da nossa comunidade, a dificuldade de você acessar outra língua, né? A dificuldade de se escrever um projeto que seja de maneira minimamente objetivo, e não é porque nós não saibamos, não é porque nós sejamos, entre aspas, burros, incompetentes, é porque nos foram tiradas as oportunidades de poder minimamente construir algo. E a gente tem feito, como você muito bem fala, muito bem, né? Você acredita que, dadas essas circunstâncias, será possível, mesmo que no mundo imaginário, dar continuidade na captação de recursos? Olha, Maria, eu te falo assim, uma dos poucos sentimentos, das poucas crenças que a gente deve ter na nossa vida, seja militância de qualquer pauta e tudo mais, é esperança, gato. Tem que ter, você tem que acreditar, mas também não é aquele acreditar e não é aquela esperança. Eu vou ficar sentadinho aqui e vai vir uma luz do arco-íris em cima de mim e vai cair do meu colo. Não. Mas a gente tem que acreditar, porque aí a gente puxa na história. A história não mente, né? Stonewall, 51 anos de Stonewall agora no dia 28, no último domingo. A galera quebrou tudo, foi pra rua. Naquele momento não tinha pandemia para ir pra rua, então tava de boa ir pra rua. Agora hoje tá complicado, né? Porque não tem vacina, não tem leite e tudo mais. E resistiu, e foi criando uma história. A gente viveu a era da AIDS, 80, 90. A gente sobreviveu ao nazismo, né? E a nossa galera foi vivendo. Vão cair muitos? Vão. Agora, uma coisa que eu falo em lives que não são diretamente para o nosso público LGBT, eu falo assim, vocês estão agora reclamando do isolamento social que a nossa galera sempre viveu. A gente sempre foi colocada num isolamento / exclusão social, de viver sozinhos e sozinhas, de viver excluídas do ambiente familiar. Então, o que vocês estão vivendo agora, a gente já vivia com um adendo, com uma cerejinha ainda mais nesse bolo aí estranho, de que a gente via todo mundo na rua, via todo mundo socializando e nos era permitido. Então, assim, vai passar, não sei quando, eu achava que seria breve, não foi. Hoje eu já estou achando que esse ano, que virou 6 meses, o ano voa, entendeu? A gente não está tendo uma perspectiva, entendeu? E as ações políticas que são tomadas dentro do nosso país atrapalham muito as relações. Se eu não me engano, ontem foi decretado lá que proibiram os brasileiros a entrar na Europa, como os Estados Unidos já está proibido. Então, mas assim, vai dar certo. E a gente é brasileiro do desiste única, nunca. A gente é do corre. Nós somos pretinhas, a dificuldade a gente sempre enfrentou, a gente respira, joga purpurina para o alto e vai para cima. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Vai cair, vai tombar a gente que a gente conhece, a gente espera que não, mas vai cair. A gente ainda não chegou naquele pico de infecção que a gente já está esperando há meses, mas uma hora vai dar ruim, porque os governos já estão abrindo as coisas, mas sempre está abrindo. Por exemplo, aqui em Niterói tem um cinema drive-in, eu acho ótimo ter o cinema drive-in, mas só vai quem tem carro. É verdade. Né? Tem coisas que estão abrindo aí na capital, shopping e tudo mais, mas só vai no shopping quem tem dinheiro. Né? Inclusive da passagem. Aí você vai dizer para aquela galera não fazer o churrasco no final de semana no seu quintal, quando ela vê a outra galera indo no cinema drive-in, indo em coisas de só quem tem aqué, a gente vai atingir um pico muito cruel e vai morrer muita gente. Mas os que sobreviverem, eu sou uma pessoa de fé, então eu tenho fé, mas quem não tem, acredite, tem esperança, que vai dar. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Mas a gente sempre dá certo. Uma vez a Bruna Benevides escreveu uma poesia, depois vocês tentem procurar, né, que é sobre a travesti, né, que eu conversava muito com ela, eu falei, gata, é assim, você entra na marinha, eles falam que não pode, você resolve. Você dá tiro e tem umas que não morrem. Você joga na lama, elas vão levantar. A gente rebola, a gente dá um jeito, né? É difícil. Cansa. Cansa, a gente tem que na hora. Às vezes a gente só quer ir comprar o pão.
Às vezes eu só quero ir na rua, não quero discutir quem me chama de viadinho, só quero ir, só quero existir. Mas vai ser muito difícil. Isso é bom para a gente fazer autorreflexões de práticas que a gente tinha, inclusive dentro do movimento social, de metodologias, de instrumentalizações que a gente tinha e tem, e são poucas ainda, a criatividade de fazer coisa diferente, e o mais importante é potencializar as nossas vulnerabilidades, e valendo lembrar que não é se vender, mas é ser inteligente, sagaz, espertos e espertas para pular em cima das oportunidades, inclusive financeiras, além das políticas, sociais, culturais e tudo mais, mas financeiras para dar a sustentabilidade imediata que a nossa galera precisa. Vai secar? Vai secar. É para economizar? É para economizar para ontem. Se você está achando que isso vai passar e vai voltar tudo normal, não vai. Já são 7 milhões a menos de emprego. Então, quando puder ir todo mundo para a rua de novo, vai ser catação de caco. E lembre-se que, na maioria das vezes, esses cacos, tá a nossa galera lá tombada, porque a gente é tratado como coisa, a gente é tratado como caco. Então, assim, a gente tem que ter esperança de que vai dar certo, porque se a gente não tiver esperança, a gente sucumbe numa melancolia, entendeu? Numa tristeza, e a gente desiste. A gente não pode desistir. Principalmente a gente que está no fronte de batalha, que está na frente. A gente tem uma responsabilidade de uma galera que vem atrás da gente, então a gente não pode desistir nunca. Felipe, falando na Bruna, ela faz um comentário aqui com algumas perguntas. Eu vou ler, é bem longo. Ela fala. Bruna Benevides, da ANTRA, tá, pessoal? Sigam, leiam. Uma pessoa fundamental para o movimento LGBT. Então, por favor, acompanhem. Felipe, além da problemática da perda de clientes e consequência da principal fonte de renda, vimos várias matérias e recebemos várias denúncias de redes de exploração de travestis que mantêm as meninas nas ruas expostas não só ao Covid, mas à violência também, que aumentou, como já foi comentado. Quais caminhos, nesse momento, para enfrentar a exploração e o que os órgãos, como o Conselho e outros, como o Rio Sem LGBTfobia, podem atuar, garantindo a segurança das denunciantes? Eu vou tentar postar aqui rapidinho, mas é bem grandão o comentário da Bruna. Sim. E a pergunta. Bruna é maravilhosa. Bruna também é a nossa vice-presidenta aqui no GDN, então tudo que o GDN faz, gente, não sai só da minha cabecinha e dos outros militantes. Tem muita Bruna aí junto com a gente, articulando, fazendo, né? A Bruna é uma potência, eu falo que ela é uma potência nem nacional, é uma potência mundial, planetária, né? Porque ela age aqui no GDN municipalmente, ela age estadualmente no Fórum Trans, nacionalmente na ANTRA, faz o mapeamento dos assassinatos e violência da população trans. Assim, a violência, igual aquele site lá que falou que a violência tinha diminuído e tudo mais. Antes de sair os relatórios da ANTRA, inclusive, a gente viu que não diminuiu, né? Não diminuiu. Achamos que na pandemia ia diminuir porque a galera não ia estar trabalhando. Não é verdade. A galera ficou 1 ou 2 semanas fora das ruas, porque infelizmente, ainda existe uma rede de exploração que obriga aquela pessoa a estar na rua. Porque é um processo de multas, um processo de perseguições, um processo de pressões psicológicas, físicas e tudo mais, que bota essa galera na rua, além da pressão política e econômica que faz com que essa pessoa precise se sustentar. Muitas vezes ela é sozinha, mas muitas vezes ela sustenta toda uma família por detrás dela, né? Então, é aluguel, é comida, é remédio para mãe, para pai, para gato, papagaio, periquito, irmão. É isso, né? Porque a travesti, a mulher transexual, na grande maioria, só presta quando tem uma cueca, quando tem dinheiro para dar de volta à família, mas essa é outra discussão. Então, assim, a principal orientação que a gente dá é a gente, assim, denunciar. Não dá mais. Não dá. Né? Não dá mais para essas pessoas não serem nem cuidadas, né? Porque elas estão vendendo o seu corpo e elas não têm nenhum outro cuidado a não ser a sua própria sorte de colocar ali a tudo quanto é sorte. Aí é doença de Covid-19, coisa, violência e tudo mais. É denunciar, porque a gente, de um bom tempo para cá, a gente tem percebido, a gente vivia de um tempo que a gente vamos fazer para a nossa população, criar política pública, criar ações, etc., emergencial, parará, e a gente fechava os olhos para a nossa galera que também cometiam ações que a gente brigava. Porque não dá para você ser LGBTI e cometer racismo. Claro. Não dá para ser LGBTI e ser machista. Não dá para ser LGBTI
e ser criminoso e criminosa e dizer que a gente tem que passar a mão por cima da cabeça. Já passou o tempo, eu tenho falado isso em todas as oportunidades que eu tenho, já passou o tempo da gente passar a mão na cabeça, inclusive dos nossos. As pessoas têm que arcar com as responsabilidades, porque a gente luta por igualdade de direitos, equidade, e não por privilégios. Então é assim, e ser LGBTI, uma identidade de gênero trans, não vai garantir a idoneidade da pessoa, porque a pessoa pode ser heterossexual e não valer nada, ela pode ser LGBTI e não valer nada. E se dentro das regras sociais e políticas que faz essa sociedade funcionar, a sociedade como a gente tem hoje, a gente tem regras a seguir, a regra tem que ser para todas e de maneira igual. Né? A gente luta pela igualdade, pela equidade de direito. Então passou-se o tempo da gente passar a mão na cabeça, inclusive dos nossos. Porque, inclusive, está prejudicando os nossos. E isso em todos os sentidos, para além da prostituição. Né? Para além da prostituição. Porque a nossa entidade luta para o mundo que não tenha mais esse preconceito todo. Mas não adianta nada e depois eu ir para lá para tomar minha caipirinha e ver a minha amiga trans pedindo esmola e fingir que nada aconteceu. Estão respeitando a identidade de gênero dela, mas ela está pobre pedindo esmola. A luta ela tem que ser... Exatamente, a luta tem que ser contra a LGBTI-fobia, mas todas as outras opressões também. Não dá para aquele casal lésbico, que aí tem a lésbica mais masculinizada e a mais feminilizada dentro desses padrões sociais que a gente tem do que é ser homem, de signos masculinos e signos femininos. Aí ela absorver toda aquela masculinidade tóxica, inclusive a agressão na companheira, e espancar a mulher dentro de casa e a gente fica quieto, como o movimento já ficou. Entendeu? Não dá pra gente ter amigas trans e travestis batendo, agredindo e fazendo outras coisas e a gente ficar quieto, assim como não tem como deixar gays serem machistas, bater, agredir, explorar e ficar quieto, bissexuais. Não dá, gente. Acabou esse tempo. Tem que denunciar. Os canais estão aí, existem conselhos, existem organizações da sociedade civil, ONGs, existem militantes, as denúncias podem ser anônimas, mas não dá mais para a gente passar a mão na cabeça, Maria, porque prejudica a nossa própria galera. E não é ser punitivista, não é ser punitivista, mas a gente não é criança mais, e a gente já adquiriu a maturidade de avanços e garantias de algumas leis e garantias para a nossa população, e a gente tem que ter a maturidade de entender que nós não somos blindados pelo arco-íris, meu amor. Fez errado, vai ter que responder pelo seu erro. E se for em cima da nossa galera, é pior ainda, porque você está explorando os nossos, que lá fora já são muito explorados. Assim como você, que explora, talvez já tenha sido explorado também. A gente tem que inverter essa lógica. Não é perseguindo, não é brigando, não é no punitivismo, mas a gente tem que cada vez menos passar as mãos na cabeça e buscar meios de livrar as pessoas de qualquer tipo de exploração, de qualquer tipo de opressão, seja na prostituição, seja na questão do machismo, seja na questão de classe, porque não dá mais para a gente passar a mão na cabeça. A gente não passa a mão na cabeça nem nos de lá de fora, e já chegou a hora, já passou do tempo da gente não passar a mão na cabeça, inclusive dos daqui de dentro. Importante. Tem um comentário da BGLT, vou projetar aqui também, falando do enfraquecimento do terceiro setor, né, como a gente estava falando, que foi uma das primeiras ações pós-golpe, e reitero que continua sendo nesse atual governo, né, e a demonização de defensores de direitos humanos, a perseguição de defensores de direitos humanos. Eu acho que isso é um tema muito, muito relevante. Interessante te ouvir falar nisso, Felipe, porque você fica falando e eu fico pensando justamente nessa questão da LGBTfobia, da criminalização da LGBTfobia, né? A minha preocupação quando foi aprovado, quando o STF, né, institui isso, vota lá a DO, né, por emissão do Estado, era justamente se a gente não ia entrar numa política punitivista que criminalizaria ainda mais aquelas pessoas, aquele segmento da população que já é criminalizado, que as pessoas negras, né? E na época eu lembro que em diversos momentos eu fui convocada para poder falar em momentos de ativista de direitos humanos, né? Eu sou completamente abolicionista, mas entendo que há situações em que a gente precisa, sim, de uma certa assertividade dessa coisa chamada Estado, né? Mas, por outro lado, existe uma certa fragilidade, porque eu não sei até que ponto a gente criar uma lei é suficiente para a gente transformar a mentalidade,
né? Sobretudo quando a gente fala de crimes de ódio, né? Quando a gente fala de exclusão estrutural do mercado de trabalho, da educação, né? A gente ainda tem uma população, sobretudo a população negra, de mulheres lésbicas, de travestis transexuais, né? Que ainda tem muita dificuldade de acessar a educação, mesmo que nos níveis mais básicos. Isso é um retrato de como que a população nos trata. Se a gente pensa no nível de conquistas de direitos, a gente tem mais ou menos aí cerca de uma década em que efetivamente a gente está garantindo os direitos. Mas isso ainda não é seguro, porque a gente tem um governo que hoje em dia se coloca frontalmente contra esse progresso, esse aparente progresso, permita-me corrigir, esse aparente progresso. Na sua perspectiva, você acha que a LGBTfobia, enquanto crime, né, enquanto um processo tipificado no Código Penal, equiparado ao racismo, ela pode servir como instrumento de punição para os próprios LGBTs que agem de maneira LGBTfóbica? Tudo que é aprovado pode ser usado de maneira negativa para a nossa população, para a população preta, isso é fato. Né? Quando foi aprovado assim, uma gama de instituições, inclusive as que compõem a BGLT, que é a Associação Brasileira LGBTI, a maior que a gente tem aqui no nosso país, a gente tinha essa preocupação, inclusive o GDN é uma pauta muito cara para o GDN, porque a gente entende que quando a gente criminaliza, quando a gente prende, né, quem enche os porões das cadeias, né? Cadeia não é um método de corrigir, porque ninguém se corrige ali dentro. Quem já teve a oportunidade de fazer algum trabalho, de fazer alguma visita, sabe que a galera que entra ali, na grande maioria das vezes, sai muito pior, né? Que é o supra-sumo do nada ali, né? De apagar a existência e a garantia de ser tratado quanto ser humano. Mas, infelizmente, e historicamente isso vem se mostrado, que existem algumas ações que a gente precisa ser um pouco mais cruel, digamos assim, né? Não tem muito o que fazer, que é, inclusive, que não é o que vai resolver, porque criminalizar a LGBT, a gente sabe que não vai resolver os assassinatos, a violência, porque senão já foi criada há mais de um ano, os casos de violência iriam diminuir, e sobe. A gente sabe que não é isso. Mas é importante a gente ter isso para a gente gerar o debate, desmembrar e desdobrar em outras coisas e ações. Porque o que não dá mais era essa violência desenfreada, sem nenhum tipo de ação. Porque aí o Senado não debate. Porque é um problema político para eles, que não quer cerceado por esse governo e tudo mais. A Câmara não debate, né? Aí a gente tem um avanço do conservadorismo religioso personificado em igrejas que se unem para tirar garantias da população LGBTI. Que é isso? A galera se reúne para... E esse é o título das reportagens que a gente vê e dos documentos. Tirar direitos da população LGBTI. Frear o avanço da garantia de direitos. A gente tem uma galera que é isso, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos dar não é nem dar um freio, nem colocar um ponto final, é dar uma vírgula para a gente poder, sabe, aquele respiro da vírgula e continuar, tem que fazer. Assim foi com o racismo, que a lei do racismo, a lei Cauá resolveu? Não, porque quase ninguém é tipificado como racismo, a injúria racial, que aí não dá cadeia. Mas resolveu? Não resolveu o racismo no Brasil, mas desdobrou em outras ações, outras discussões, outras políticas públicas. É punitivista? É punitivista. Mas aí cabe a gente adequar com o que a gente tem. Aquele jargão que o LGBTI usa, né? É o que tem para hoje, gata. Vamos ver o que a gente tem aqui. Lei Maria da Penha. Tinha que dar uma vírgula. Não resolveu o problema do feminicídio? Não. Resolveu o problema da violência contra as mulheres? Não. Mas desdobrem ações em debates e discussões. A LGBTI-fobia é a mesma coisa. Vai resolver? Não. Não vai resolver. O que vai resolver é a base. Quando lá atrás, em 2014, a gente voltou lá aquela questão dos planos de educação e tudo mais, quando a gente falava, não tem nada disso de ensinar a criança a ser viado, sapatão e travesti. Leiam os planos de educação. Leiam, não tem nada disso. A gente ensina o respeito, a diversidade, as diferenças, as orientações sexuais, as orientações afetivas. Quando a gente fala orientação sexual, não é sexualidade em criança, porque aquele ser pequenininho que fosse aprendendo de acordo com a sua idade, que obviamente a gente só trata de acordo, você é professora, deve saber explicar isso melhor do que eu, né, Maria? Que a gente trata
dependendo das séries, a gente vai tratar o tema de uma certa forma, com uma pedagogia diferente e tudo mais, para que aquele cidadão e cidadã, quando crescesse e tivesse ações por conta de si próprio, não desse a pedrada na cabeça de travesti, não a empalasse vivo, não estuprasse o homem trans, ou a lésbica, ou ainda conseguisse perceber qualquer tipo de violência contra ele ou dentro do seu ambiente familiar e tentasse buscar ajuda e denunciar. Porque pode ser usado assim como maneira punitivista, inclusive para cima da nossa galera. Mas tudo já é usado. E a gente não conseguiu buscar outro meio, porque aí a reforma ela é estrutural, é de baixo para cima. E, infelizmente, por enquanto, a gente só tem feito de cima para baixo. Na verdade, a gente tem enxugado gelo, né, e tem tentado resolver aqui por cima. Porque se a gente não resolver lá na base, na educação, e ir construindo socialmente uma linha de respeito, entendeu? De respeito às diferenças, à diversidade, seja ela que for, a gente não vai conseguir resolver. Mas é o que tem para hoje. Uma vez o Adi Damude, que era deputado federal, já foi diretor da OAB aqui no Rio e tudo mais, ele foi um dos grandes parlamentares, hoje ele já não é mais parlamentar, mas um grande ativista e advogado dos direitos humanos, que era contra essa questão desse punitivismo, de criminalizar tudo e tudo mais, que ele sabia o que acontecia, que enchia os porões. Mas no caso da LGBTfobia, ele era a favor, e ele era aguerridíssimo, brabíssimo nessa questão de criminalização. Ele não, no caso da LGBTfobia, eu sou a favor, porque a gente não conseguiu desenhar um outro meio, pensar em algo que pudesse dar não um ponto final, mas aquilo que eu falei, aquela vírgula de respiro para essa galera. E a gente, quando fala assim, mas vai punir e vai prender e tudo mais, é muito ruim, a gente tem que continuar brigando para dar condições a essa galera, inclusive, que é sancionada por todo quanto é tipo de lei, mas lá no fundo, ou aqui para fora, a gente tem que lembrar que não são números. Quando a gente fala aqui que subiu 40% dos casos de assassinato, a gente não está falando de número, a gente está falando de gente que morreu. É igual no Covid. Quando a gente chega a 58 mil mortos, né? A gente não está falando de 51 mil, perdão, a gente está falando de 58 mil Filipes, Mariais, Gilmaras, Brunas, Marias, José, pai, mãe, filha, avó. São pessoas. Então, infelizmente, Maria, foi isso que a gente conseguiu dentro de 40 anos de luta do movimento LGBTI dentro do Brasil. É a melhor forma? Não é a melhor forma. A gente tem que lutar por um mundo que não precise ser mais crime? Tem que lutar. A gente tem que lutar por um mundo que a cadeia não é a resolução dos problemas. Tem que lutar. Mas, por hora, o que a gente tem é isso, e a gente tem que ser vigilante constantemente para, inclusive, não deixar ser usado contra nós ou contra uma galera desprevenida, desprivilegiada, sem oportunidades e tudo mais. É perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau. Até porque a gente vem de um processo de criminalização das identidades LGBTs, não é de agora, né? A gente não está falando de uma violência que começa em uma década para cá. A gente está falando de uma violência que se intensifica a partir de um momento de ditadura. A gente tem as travestis e transexuais sendo perseguidas, inclusive com argumentos científicos, né? Em que alguns delegados montam operações, São Paulo, Rio... e aí justificam como estão fazendo pesquisas criminológicas, ficham, catalogam, colocam, lançam as meninas no camburão, sai com o camburão a doida pela cidade, as meninas chegam com salto enfiado na coxa, com o dente quebrado, com o nariz quebrado, depois tem a Operação Tarântula, não tem uma participação efetiva no processo de redemocratização da população LGBT, isso precisa ser pontuado, né? Mas a nossa democracia, a nossa Constituição é uma das mais avançadas. Pode ser uma das mais avançadas, mas ela não foi suficiente para poder garantir a cidadania das pessoas LGBTs, isso é fato. Né? Isso é fato, isso se reflete, por exemplo, em que só em 2020 as pessoas LGBTs finalmente podem doar sangue. Né? Só em 2018 as pessoas trans podem finalmente retificar seus nomes, sem precisar recorrer a um processo judicial que sequer tinha garantia se conseguiria. Então, o nosso Estado, né, eu digo o Estado enquanto estrutura política e de governo, ele sempre nos tratou como inimigos e inimigas. Né? O nosso tempo está meio que se esgotando, Felipe. Eu queria ouvir um pouquinho do trabalho do GDN, porque eu acho que é importante que quem esteja assistindo conheça o GDN. Você pode falar para a gente um pouquinho? A gente foi listar há um tempinho atrás todas as ações que a gente tem feito e ações que
que já foram feitas, né, mas que tem uma continuidade, como, por exemplo, a bolsa que a gente articulou junto com a ANTRA, com o Instituto ISERE, com a Defensoria Pública para mulheres transexuais e travestis em vulnerabilidade ganhar um auxílio financeiro. Então, assim, tem ações continuadas e ações que terminaram, a gente listou mais 20, eu não vou conseguir lembrar as 20 de cabeça, mas eu vou falar uma das principais. O GDN já tem 16 anos aqui em Niterói, fazendo a militância e a luta por implementação de política pública para a população LGBTI. A gente tem algumas ações que eram feitas dentro da nossa sede. A gente tem uma sede que está fechada por causa do momento do Covid-19 e não tem prazo para abrir, porque a gente não vai abrir e botar tanto a nossa galera que está lá, voluntária, e a galera que visita, mas a gente está atendendo de modo remoto. A gente tem núcleo de atendimento psicológico, a gente tem núcleo de atendimento jurídico, a gente tem acolhimento social, mediação de conflitos. Nesse momento do Covid-19, a gente segue com as nossas campanhas de arrecadação para poder comprar cestas básicas, mas também de distribuição. A gente já chegou a distribuir aí 510 cestas básicas, a gente, desde das primeiras ações que nós fizemos. A gente articulou e conseguiu implementar um ambulatório de atendimento para a população trans aqui na cidade de Niterói, o único ambulatório de caráter municipal em todo o estado do Rio de Janeiro, que acaba dividindo lá com o IED, o fluxo e a fila. O ambulatório não parou, os serviços de saúde não pararam, ele funciona toda quarta-feira aqui no centro de Niterói, na parte da manhã. A gente também conseguiu fazer aí esse projeto junto com a ANTRA e com a Defensoria Pública, onde 150 travestis e mulheres transexuais em vulnerabilidade social estão sendo auxiliadas com uma bolsa de R$200 durante 3 meses para poder ir adiantar seu corre e fazer o que tiver que fazer. A gente tem o nosso pré-vestibular, que é o Prepara Enem. O que mais a gente tem aqui? Tem bastante coisa. A gente faz diversas atividades culturais, a própria Parada do Orgulho LGBTI, quem faz e organiza é o GDN Niterói. Antes que me perguntem, a parada tem data? Não, gente, a gente está lutando por vidas, não dá para pensar em coisas que aglomerem pessoas agora no momento. Isso é vamos sobreviver para depois a gente dar a nossa pinta e reivindicar politicamente nas ruas. A gente faz formação dos profissionais, tanto da rede pública de Niterói, quanto da rede privada. No ano passado eu fiz uma jornada aí de quase 1 ano e meio com a formação de pelo menos 500 profissionais aqui da rede para atendimento da população LGBTI com foco em travestis e transexuais. É uma gama de coisas que a gente faz, mas resumindo, eu costumo falar que a gente só é uma entidade com umas bichas, umas travestis, umas sapatões, com muita vontade de mudar o mundo, de resistir e de dizer não mais a qualquer forma de opressão, não mais as violências que a nossa galera vive, porque nada nos foi dado de graça, tudo a gente teve que lutar. Tudo que você citou aí, ora veja, teve que judicializar, teve que brigar na justiça, teve com o STF, teve que morrer gente e tudo mais. A própria Constituição não garante os nossos direitos. Todas e todas são iguais perante a lei, mas dependendo quem são esses todos e todas. Porque quando a gente é coisificada, eles nos chamam de aberração, de coisa. A gente não é tratada como gente. Então a gente tem que judicializar tudo. Então a gente é com muita luta, gente, que a gente consegue, e é na coletividade que a gente vai resistir. É montando as redes de afeto, de acolhimento, de abrigamento, de luta e resistência que a gente vai passar por essa maré aí do Covid-19 e vamos poder voltar a nos abraçar, a ter aquelas demonstrações de afeto que é muito característica nossa aqui do Brasil, mas é na coletividade que a gente vai resistir. Quem puder, fique em casa, lavem as mãos, usem álcool em gel. Se não tiver álcool em gel, água e sabão resolve. Máscara na cara, quem não tiver máscara, barra um lenço, porque tá babado, o Covid-19 tá matando, e a gente não conseguiu vencer as vulnerabilidades que já nos atacavam antes. Com o Covid-19 fica pior ainda, mas se precisar de ajuda, manda mensagem box para o Grupo Diversidade Niterói, manda o WhatsApp, procura a Mariá, procura a Gilmara, procura o Conselho Estadual, procura a Bruna na ANTRA, porque tem uma rede de LGBTIs que estão prontos e prontas para atender vocês, caso vocês precisem. É isso, queria agradecer imensamente o convite, Mariá, parabenizar o trabalho que a Gilmara faz aí na Maré, com você também, mais recentemente aí no grupo. Conexão G é um grupo, assim, é uma potência, é uma necessidade da população de favelas. Eu costumo falar para todo mundo que depois que eu botei os meus pés de fato dentro da Maré, eu entendi que a realidade que a galera tem de favela é muito aquém da realidade cotidiana de que vocês vivem aí dentro, e quem tem críticas a fazer, eu costumo falar, antes de criticar, vem para dentro construir junto e ver como é na prática. Depois que você vê,
você tenta criticar e articular. Criticar sem ter conhecimento de causa, criticar sem tentar construir junto, não adianta, já basta os de lá de fora que estão criticando a gente. É verdade, Felipe. O GDN está com alguma campanha aberta que as pessoas possam acessar para de doação, essas coisas? Sim, lá no nosso Instagram, Grupo Diversidade Niterói GDN, @Grupo Diversidade Niterói GDN, no Facebook, Grupo Diversidade Niterói. Tem também meu WhatsApp, 971-761-98, meu telefone já mudou público para a instituição. A gente tem uma campanha de arrecadação de aqué, de arrecadação de comida, para a gente montar também as cestas básicas. Na última vez a gente conseguiu distribuir 120 cestas básicas, tanto de campanha de arrecadação, de uma galera que ajuda financeiramente militantes, pessoas físicas. Teve também uma doação do Rio Sem LGBT e Fobia de 20 cestas básicas e 20 kits de limpeza pessoal, e uma campanha que a gente fez com o All Out Brasil, que a gente fez uma vaquinha online aí, e conseguimos aí R$5.000 para que deu para comprar aí mais 73 cestas básicas. E mais assim, então a gente aceita a doação de todos os canais, desde que não nos obriguem a dar dados pessoais das pessoas que recebam, e aí é uma política própria também do GDN, de não fotografar a cara das pessoas recebendo cesta básica. Então, assim, se você quiser doar, se for vir com esse pedido, é melhor nem vir, porque a gente vai negar. Porque isso é uma política própria do GDN, mas as nossas campanhas estão abertas. Quem puder doar, doa. Quem puder soltar o aqué agora, solta. Se já soltou no mês passado e está com salário em dia, solta esse mês de novo. E se não puder soltar o aqué, doar financeiramente, não importa o valor, compartilha aí nas redes, que já ajuda bastante a gente. Felipe, eu vou, para encerrar, eu queria, na verdade, fazer uma provocação. Eu tenho lido muita coisa sobre a questão da LGBTfobia, a questão da Covid, né? E lendo também alguns teóricos. Em todo momento que você vai falando, é muito bonito te ouvir. Eu queria deixar isso registrado aqui, de verdade. Porque você não fala só com propriedade, porque você conhece o trabalho, mas porque você fala a partir de um campo da vivência, e a gente sente uma verdade no que você fala. É muito bonito te ouvir de verdade. Eu acho que quem está assistindo concorda. E eu fico pensando, o Ashley Bembe, ele vai falando dessa questão do farrapo humano, né? Você vai falando de como que as nossas vidas são precarizadas, sobre, por exemplo, 7,8 milhões de reduções de postos de trabalho. Você fala, mas redução de postos de trabalho para quem? Se a nossa população ainda tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho. E esses farrapos humanos que, de certo modo, a gente consegue identificar com muita facilidade na nossa população, porque não são porque as pessoas querem estar nesse lugar de precarização, mas é porque elas são compulsoriamente jogadas nesse lugar. Diante disso, e aí é a minha provocação, é possível a gente pensar no amanhã para além desse lugar de farrapo humano? Olha, eu te falo que é possível, porque a gente tem mudanças pequenas, mas são mudanças simbólicas e de muito impacto na nossa sociedade. Apesar da gente tudo que a gente conseguir ser através de judicialização, são conquistas que a gente tem. Estão funcionando 100%? Não estão funcionando 100%, mas coisas que a gente recebe. Por exemplo, doação de sangue agora é simbólico, né? É simbólico. Porque é isso, você era tratado como farrapo humano, você não servia nem para doar alguma coisa que estavam precisando, né? Eu acho que dá para a gente pensar no além do farrapo humano, mas também a gente não dá para ser inocente de achar que é uma revolução para agora. Uhum. A gente tem o entendimento, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver grandes avanços. Eu tenho 10 anos de militância e nos últimos 10 anos a gente conseguiu muitas coisas. E quando a gente fala muito, gente, é porque a gente não tinha nada, tá? E não é muito, não. Se você for pegar o histórico, a gente só garantiu que era direito de todos e a gente a nós nos eram negados, né? Mas a gente conseguiu coisinhas que dão um gás, dá um respiro. Vamos lá. E eu costumo fazer uma brincadeira que é assim, Maria, a gente já está no momento, gato, que a Pablo Vittar está rebolando de maiô enfiada na bunda em horário nobre. Entendeu? As bichas já estão batendo palma, hoje elas não saem mais do armário, elas já metem a mão na porta, abre o leque, abre espacar. Não tem mais essa. Hoje o movimento, eu sou muito contente que o movimento social fez o que a gente acreditava e ainda precisa fazer mais, que era garantir que aquela pessoa minimamente soubesse de que ela tinha direito de existir, né? Agora vai ser para agora que a gente vai ser
tirado desse patamar, desse lugar de farrapo humano? Não vai ser. Eu luto por uma mudança que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 50, daqui a um século. Mas você pode ter certeza do que a gente fez hoje vai garantir que no futuro outras Mariais, outros Filipes, outras Gilmaras possam de verdade gozar do seu pleno direito de ser feliz, de andar nas ruas, de amar quem quiser, de fazer sexo com quem quiser, ou se não quiser fazer também, sem ter alguém apontando o dedo, sem ter alguém assassinando, sem ter alguém matando. A gente tem que resistir, a gente tem que acreditar e a gente tem que fazer essa militância, porque militância é isso, né? É você lutar por você, pelos outros, inclusive como às vezes a gente tem os nossos falando que é mimimi, que não tem necessidade, mas a gente luta para, inclusive, essa galera ter a garantia de ir na rede social e falar assim, vocês só querem aparecer, não serve de nada, porque antes nem isso tinha. Então eu acredito muito na militância, eu acredito muito no movimento social, mas aquele movimento social que é para além dos egos acadêmicos, dos egos sociais, dos egos políticos. Movimento social, orgulho fazendo acontecer e mudando vida todos os dias, porque o papel do GDN, o que a nossa bandeira é, mudar vidas, não salvar. A gente não está aqui para salvar ninguém. A gente está aqui para mudar vidas, e é nisso que eu acredito. Felipe, obrigada. Eu quero agradecer quem acompanhou essa live. Eu acho essa live vai ficar disponível no nosso YouTube, já falei, no nosso canal do Conexão G lá no YouTube, coloca Grupo Conexão G. A live vai estar lá, mas também vai ficar aqui no Facebook, então podem assistir quantas vezes precisarem. Novamente, a gente também está com uma campanha aberta, o link está aí. Cliquem, ajudem, vão nas páginas do GDN, no Instagram, no Facebook, adicionem, colaborem, procurem se informar sobre o trabalho que tem sido feito. Quero agradecer também o Fundo Baobá, que foi um parceiro durante esse processo, o Fundo Brasil, a UNAIDS, o Fundo Positivo, todo mundo que tem se organizado para que a gente possa minimamente levar um pouco de dignidade, cidadania para a população LGBT no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Felipe, obrigada, muito obrigada de verdade. E, gente, boa noite. Obrigado, eu que agradeço. Viva a Maré, viva o Grupo Conexão G, vida longa a militância de vocês aí, gente. Podem contar sempre que precisar com o GDN. Beijo, Gilmara. Beijo, Maria. Muito obrigado. Obrigada, Axé.